você vai saber o que são as criptomoedas, como investir nesses ativos digitais do novo milênio, como ficar seguro com investimentos criptografados e descentralizados. Vai saber por que você não precisa mais de bancos nem do governo para tomar conta do seu patrimônio. Aqui, a partir de hoje, você vai saber como mudar de vida utilizando novas tecnologias a favor do seu capital e podendo adentrar num gigantesco novo mundo financeiro. Seja muito bem-vindo à websérie Bitcoin, o investimento da década. Aqui, a partir de hoje, você vai saber como mudar de vida utilizando novas tecnologias a favor do seu capital e podendo adentrar em um gigantesco novo mundo financeiro. Seja muito bem-vindo à websérie Bitcoin, o investimento da década. O Bitcoin acabou de sair da linha de tendência de baixa, como a gente chama, que estava formada desde da máxima histórica em dezembro de 2017. O que isso significa? Que a longo prazo ele retomou movimentação e a tendência de alta. A gente acabou de passar por um halving, a gente está numa repetição de tendências muito forte. Então, qual que é a minha projeção aí para esse resto de ano de 2020 e depois para 2021? Eu acredito que ainda esse ano a gente vai retestar a máxima histórica dos 20 mil dólares. Isso seria hoje algo em torno de 110 mil reais, tá? E para 2021 vai confirmada aí a repetição de tendência, né, que a gente vem verificando já há algum tempo no criptomercado. Eu acredito que a gente vai chegar pelo menos nos 60 mil dólares, sendo conservadora, tá? Como o Bitcoin ele gosta, né, de cravar esses valores de máxima em números redondos, eu não acho 60 um número tão redondo assim. E dentro de projeções a gente consegue colocar até 500 mil dólares, assim, graficamente, de uma maneira até que meio tranquila, apesar de ser um retorno bem agressivo. Então, o meu palpite, conhecendo o mercado, eu acredito que 2021 ele chegue a pelo menos 100 mil dólares. Olha, coronavírus, na verdade, fez acelerar um processo de crise macroeconômica global que quem é entusiasta de cripto, né, pelos motivos fundamentalistas ali, já esperava que fosse acontecer, tá? Então acelerou de uma forma óbvia, muito mais rápida e muito mais drástica. Exatamente por isso agora, esse momento, esse 2020 que a gente está vivendo, é chave e é a prova de fogo para as criptomoedas, principalmente Bitcoin, e Ether e algumas outras um pouco mais robustas, vamos dizer assim, comprovarem essa tese toda de que elas também servem como reserva de valor, de que elas também entram no conceito do antifrágil do Taleb, né? Basicamente ativos que você usa para se proteger de situações de calamidade, situações de caos, como é o ouro, por exemplo, tá? Num primeiro momento, Bitcoin, ouro e todos os ativos de todos os mercados tiveram uma queda por conta de realização, crise de liquidez. O nosso palpite é que num segundo momento aconteceria pelo menos a recuperação em V. Então o valor inicial pré-corona seria alcançado rapidamente. Não só fez a recuperação em V, como passou. Tá? Então, assim, a prova de fogo está confirmada antes disso acontecer no mercado financeiro tradicional. O que pra gente, assim, são várias validações, né, que a gente precisa para ter certeza disso, mas a gente tem bons indicativos, ótimos indicativos agora de que isso de fato está acontecendo.
Coronavírus em si não tem um impacto direto em nenhuma criptomoeda, né? O que coronavírus tem, e aí vacina, cura, o que quer que seja, não vai mudar, é o fato de que entramos num momento onde governos precisaram imprimir muito dinheiro para fazer as economias no mundo todo continuarem girando. Isso por si só é uma das grandes coisas que filosoficamente criptomoedas como o Bitcoin elas criticam demais. E os efeitos disso na economia a curto, médio e longo prazo são assim consequências, efeitos colaterais graves que podem acontecer. Então, o efeito de coronavírus dentro do mercado de criptomoedas, ele vem nesse contexto e ele vem por conta do remédio que foi usado, que é o remédio tradicional, que é imprimir mais dinheiro, e os efeitos que isso tem na nossa sociedade, na nossa economia. Dito isso, para fins de mercado, para fins de criptomercado, tanto faz o que vai acontecer daqui para frente. É óbvio que a gente quer, espera e sonha com o dia que tudo isso tenha acabado, né? Mas já o pior para o criptomercado já aconteceu. Existia um problema grande e grave. A solução dada foi um remédio que a curtíssimo prazo atende, a curto, médio e longo prazo tem efeitos que podem ser devastadores na economia, e Bitcoin vem como uma das soluções para isso, para proteção de patrimônio e para você ter uma forma de riqueza digital. Sobre a bolsa especificamente, tanto brasileira quanto de qualquer outro país do mundo, a partir do momento que você tem um outro mercado de ativos que já teve sua correção em V feita e ultrapassada, e você tem um outro que ainda está camelando para chegar lá, se de alguma maneira antes investidores de bolsa, de mercado financeiro tradicional não consideravam esse mercado de criptoativos que já teve e já ultrapassou a retomada, seria minimamente inteligente que se começasse a considerar. Então, eu não sei exatamente, não é que eu não sei, eu não acho que tem exatamente uma implicação direta a retomada de investimentos em bolsa com retomada de investimentos em Bitcoin, mas eu acredito que comparando os dois mercados e entendendo que dentro do mercado financeiro tradicional isso é muito mais complexo, demorado e ainda não se confirmou, né, essa retomada de subida, o mercado de criptomoedas passa a ser muito mais interessante para investimento por conta da reação muito mais rápida ao face tudo isso que aconteceu nos últimos tempos. A nota de $200, assim, é muito paradoxal o governo dizer que está confiante com a economia, que acha que não vai ter inflação, que está tudo bem, está tudo legal, e emitir uma nota de R$200, entendeu? Não faz sentido. Se fosse essa grande confiança, o recado emitindo uma nota de R$200, uma nota nova de R$200, é totalmente contra esse discurso. Ao que tudo indica, a Helena Margarido, que é advogada, economista, especialista em tecnologia, analista de investimentos e uma das maiores especialistas em criptoativos do Brasil, não está muito contente vendo tudo o que está acontecendo. Afinal, dinheiro sendo impresso em quantidade excessiva. Uma pandemia que, mesmo com a vacina avançada, ainda não tem data para acabar. Moedas como o real e o dólar dando sinais claros de estarem em tendência de desvalorização. Ouro, ações e até o mercado imobiliário mostrando incertezas por todos os lados. Todos esses sinais nos mostram que nada pode garantir uma retomada rápida da economia. E sendo assim, obter retornos significativos para seus investimentos fica cada vez mais difícil. Mas existe uma luz no fim do túnel aqui, pois o Bitcoin e as criptomoedas estão vivendo em um mundo paralelo bem diferente. Você pode comprar criptomoeda com qualquer valor, tá? Geralmente as corretoras elas colocam um valor mínimo, dependendo da corretora, de $10 ou de R$50,
Mas basicamente no Bitcoin tem 8 casas decimais e no Ether, que é o token do Ethereum, você tem 18 casas decimais para um Ether. Então você pode comprar centavos em criptomoeda sem problema nenhum. Para investir bem sempre, necessariamente a tua tese de investimento tem que ter algo que saia do óbvio. Porque do contrário você está seguindo o efeito manada, o que todo mundo está fazendo, e você vai perder grandes oportunidades de ter grandes tacadas e ganhos aí que ninguém mais estava olhando. Então acho que a minha grande dica é essa: saia do óbvio, pelo menos um pouquinho. A grande crise global que a gente está vivendo hoje era exatamente a prova de fogo que a gente precisava, Sim. quem é entusiasta, né? Nós entusiastas, para ver se a nossa hipótese realmente se valida. Se isso tem de fato punch para virar um padrão daqui a algum tempo. E a medição disso é exatamente por... é óbvio que a gente sabia que ia cair, porque crise de liquidez cai tudo, até o ouro caiu. Mas era o tempo que a gente precisava ver se ia voltar a fazer a tal da recuperação em V, né? Sim. O mercado financeiro ainda não foi. O Bitcoin já passou. Então, validado está. Que o mercado do Bitcoin e de outras criptomoedas já está validado, isso parece ser bem verdade. Em 11 anos de existência, o Bitcoin foi considerado o melhor investimento da última década, quando o assunto são os retornos financeiros, e se valorizou em mais de 65.000%, superando gigantes como Google, Apple, Amazon, Tesla e Netflix. Já a nossa especialista teve em sua carreira um crescimento exponencial exatamente como o do Bitcoin. Ela partiu do direito, ligado ao mundo da tecnologia e das startups, e através do seu mestrado em economia e vivência nos Estados Unidos, Europa e Ásia, se tornou especialista em análise criptofundamentalista desde cedo. Então, assim, foi uma boa evolução aí ao longo dos últimos anos. Assim, como eu entendo e confio nisso há algum tempo já, e eu sei guardar, eu sei armazenar, etc., nunca foi um problema para mim, de fato, comprar, armazenar na minha própria carteira digital, tudo isso, né? Mas para as pessoas, eu acho que assim, esses últimos anos, aí 3 anos principalmente, a gente passou por um momento ali onde, primeiro, todo mundo estava muito receoso, né? Google, Apple, etc., até chegaram a proibir de subir aplicativo relacionado a criptomoedas na loja da Google Play ou da Apple Store. Já teve restrição para fazer marketing de criptomoeda em Facebook, YouTube, Google Ads também. Mas todas essas restrições, elas não só baixaram, como existe um consórcio de empresas ligados que criaram algo chamado Libra, que é uma moeda digital encabeçada pelo Facebook. Então, assim, eles também não conseguem... eles não poderiam ser hipócritas nesse nível de proibir um serviço para atacar uma criptomoeda própria, porque isso é uma prática anticoncorrencial para começo de conversa, né? Mas tá todo mundo de olho, tá todo mundo ligado nisso, e todo mundo que é de tecnologia já há algum tempo olha para isso assim com um certo carinho, sabe? Só esperando para ver qual que vai ser o rumo das coisas e quanto tempo vai levar para isso começar a virar padrão de alguns tipos de transação. Nota, quanto tempo? Não sei. Porque é fato, tecnologia distribuída é só questão do... Você já tem a química certa, né? Sim. Só precisa do timing. Time esse que, além de muito oportuno, pode acontecer novamente de repente, a qualquer hora. Em 2016 e 2017, por exemplo, uma alta repentina surpreendeu o mundo todo, fazendo com que o Bitcoin chegasse a uma valorização inimaginável. Os números foram tão expressivos na época que investimentos de R$50 ultrapassaram facilmente os 10 milhões de reais. É claro que, embora as grandes valorizações sejam o ápice das moedas digitais e muita gente tenha ficado extremamente rica com isso, não é assim que nascem os grandes investimentos. Eles nascem com um propósito mais nobre. No caso do blockchain, a tecnologia chegou para solucionar problemas no sistema financeiro antiquado.
e muitas vezes corruptivo que temos hoje no mundo todo. Bom, dentro dessa tecnologia, desse conceito de tecnologia que foi criado, inaugurado, né, 2008, 2009, de fato começou a rodar, dentro deste conceito, blockchain, ele é um dos pilares que sustenta esse conceito novo, tá? De criptomoedas, criptoativos, criptoprotocolos, chama como você quiser, não tem problema. Mas a blockchain, ela é um dos pilares porque ela é fundamental, mas ela sozinha, sem os outros dois, ela não garante que de fato esse sistema rode com a eficiência e combatendo esses problemas todos que eu acabei de falar. Então, o que acontece, né? O algoritmo parece um negócio super complicado quando a gente fala. Mas o algoritmo basicamente é um conjunto de regras que vai dizer como algo tecnológico vai... Tecnológico não, uma fórmula que vai dizer como o negócio vai funcionar. Dentro do algoritmo do Bitcoin, você tem na parte de mineração um negócio que chama ajuste de dificuldade. Então, basicamente assim, pra gente processar esse bloco de transações aqui, vai depender, obviamente, de quanto input, quanta requisição de processamento a gente vai ter. E isso daqui vai girando. Conforme mais requisição vai entrando, a dificuldade vai subindo. Sim. Porque em vez de processar uma transação, você tem que processar 1000 transações, então sobe a dificuldade. Agora você tem que processar 2000 transações, sobe mais a dificuldade. Agora, né, isso por um lado, da demanda. E da oferta, bom, você tem um computador só processando, você tem oferta de 1. Você tem 10 computadores processando, você vai subindo o poder computacional que está agregado para processar aquele tanto de transação. E um jeito que o algoritmo achou para fazer foi exatamente fazer esses cálculos, né, reajustar a dificuldade na rede. Com o tempo, então, se antes, lá no começo, dava para minerar Bitcoin na tua CPU, no teu computador do show do milhão ali, da Positivo, sem problema nenhum. Na explicação cartesiana do que é blockchain, blockchain é, levianamente falando, uma grande base de dados pública, auditável, e que não pode ser alterada pela vontade de uma ou de poucas pessoas interessadas em alterar aqueles dados. Inteira encadeada desde o princípio, desde quando ela começou a rodar até hoje, e aí cada criptoprotocolo tem a sua blockchain específica, né? O Bitcoin tem uma, o Ethereum tem outra. Basicamente todas as transações de Bitcoin que já aconteceram estão na blockchain do Bitcoin. Todas de Ethereum que já aconteceram, de Ether, né, que é o token do Ethereum que já aconteceram, estão na blockchain do Ethereum. E por aí vai. Isso é a blockchain. Aqui, nesta mesma página, abaixo deste vídeo, você vai encontrar um espaço para fazer suas perguntas e deixar seus comentários e elogios. Mas nós também temos dúvidas sobre você e queremos te ouvir. O que mais te surpreendeu no episódio de hoje? Nos diga aqui abaixo. Vamos continuar juntos nos próximos dias. A Helena vai falar sobre o momento atual da nossa economia. Assuntos como tributações e regulamentações, Selic a 2%, governo Bolsonaro e agendas de reformas. Quanto tudo isso mexe com o investimento da década? O blockchain pode ser afetado por esses parâmetros econômicos do nosso cotidiano? Pandemia, crise, bull market de 2021. O que esperar das maiores moedas digitais da atualidade? Já que você ficou até o final deste episódio 1, você vai ter acesso, em segredo, a uma dica valiosíssima que a Helena soltou no meio da nossa gravação sobre seus próprios investimentos. Nossa especialista simplesmente abriu 3 classes de ativos que ela vê, neste momento, como seguras para um mundo colapsado como o que estamos vivendo em 2020. Fique agora com a palavra da nossa especialista. Agora, dado o momento e a circunstância atual do mundo, 3 coisas: terra, ouro e criptomoeda. Só.